Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje, live sobre pâncreas. Muitos de vocês já tinham me pedido para fazer, né? Então, hoje é o dia. Olá, Estefânio. Olá, Ana, Duda. Sejam todos muito bem-vindos. Troquei aqui, antes da gente começar. Enquanto vocês vão entrando, estou muito feliz que vocês estão mais um dia comigo, pra gente poder aprender um pouquinho mais sobre pâncreas, aquilo que dá pra gente falar numa live. E até muitos perguntam, né? Ah, Dani, como é que eu posso fazer pra estudar mais sobre pâncreas e tudo mais? Então, eu queria... muitos de vocês já conhecem, né? Mas pra quem não sabe, né? A gente tem o e-book de... mapas mentais que fala sobre o pâncreas, né? Então, daí agora a gente também tem a versão impressa, né? Ele é um tamanho menorzinho, né? Pra poder aproveitar, pra ficar mais fácil mesmo de levar. Então, quem quer saber mais sobre pâncreas, dá pra usar esse material já. E a gente já vou falar pra vocês, a gente também fez um curso para poder auxiliá-los com relação a pâncreas, porque era uma das perguntas que vocês sempre me faziam, né, pelo direct, na caixinha de perguntas também. Então, por isso, daí eu trouxe para vocês, pra gente poder conversar mais sobre o pâncreas, aí para que vocês tirem suas dúvidas, né? Eu que agradeço, né? Não sei quem que tá... eu sei que é o Instagram profissional, né? Não sei quem que tá no Bichos e Companhia Fotos, né? Depois você me fala seu nome, mas eu fico muito feliz. Na verdade, eu sei que é uma das coisas, é um dos propósitos da minha vida, né? É ensinar, então eu gosto muito disso. É uma das coisas que eu realmente tenho prazer. E agora, nessa época digital, a gente aproveita. Imagina, Denise, fico muito feliz que você tá junto com a gente. A gente aproveita para fazer as coisas no online. Ai, tão mais fácil, né? Que coisa boa que a gente tem online. Então, pra gente não perder tempo, vamos aproveitar um pouco dessa live pra gente falar um pouco sobre pâncreas, né? Independente de ter o lançamento ou não. Quero que a gente tenha esse tempo pra gente poder conversar mesmo. Então, antes de tudo, agora é uma pergunta, tá? Pra quem tá aí e puder responder. Então, eu aprendi a fazer ultrassom em 2006, na verdade. Eu aprendi ultrassom em 2006. Num Aloca. Então, sinceramente, a gente não viu o pâncreas normal. A gente via quando o pâncreas estava alterado. Conforme foi passando o tempo, o que tem acontecido ao longo do tempo? Os equipamentos... Boa noite, Vinícius, seja muito bem-vindo. Os equipamentos, eles têm melhorado. Ai, aleluia! Porque por conta desse aumento de resolução dos aparelhos, a gente hoje consegue, sim, identificar o pâncreas normal. Mas daí qual é a nossa dificuldade? Ou muitas das dificuldades que todo mundo fala. No começo, o que acontece quando a gente começa na ultrassonografia? A gente tem muita coisa pra ver. Então, a gente tem que ver fígado, a gente tem que ver vesícula biliar, a gente tem que ver baço, tem que ver rim, tem que achar adrenal, tem que achar os grandes vasos, tem que achar o ovário. E daí, o pâncreas, ele não é uma estrutura igual o baço, igual o rim, que eu olho e falo, ele tá aqui, ele tá fácil de delimitação. Ele é um órgão, gente, que ele parece uma gordura. E tudo é gordura. E daí o que acontece? A gente tem dificuldade de individualizá-lo e de observar. Boa noite, Rê, seja muito bem-vinda. Então, que bom que os aparelhos melhoraram, porque assim eu consigo hoje visualizar o pâncreas. Eu consigo visualizar o pâncreas inteiro, então como se fosse o baço, né? Que eu vou até a região da cauda, depois volto, vejo corpo e cabeça. Conta pra mim, vocês que estão me escutando, se você consegue seguir esse pâncreas. Vou dar um bonitinho, porque eu sei que dá um delay, né? Então, essa é a primeira pergunta que eu queria saber de vocês. Se vocês conseguem seguir ele inteiro. Ou, vocês podem colocar pra mim, Dani, nem inteiro, nem pedaços, eu ainda tô tentando, não tem problema. Mas com relação a ele seguir inteiro, sabe? De você pegar o lobo direito, pegar corpo e depois o lobo esquerdo, sabe? Igual o baço mesmo, que você pega e vai indo, né? Não tem dificuldade. Muito bem. Órgão dificílimo
E não, a gente não consegue, tá? Então, no dia a dia normal, é muito difícil a gente realmente conseguir pegar ele inteiro como se fosse um baço. Por que que a gente não consegue pegar ele inteiro? Por conta... por conta dele não ser um órgão que tem margens bem delimitados. A gente consegue pegar, sim, isso, muito bem, gente, é bem isso. A gente consegue pegar porções dele e a gente vai seguindo essas porções. Mas a gente nunca, sim, não posso falar nunca, né? Mas um ou outro, a gente até às vezes consegue seguir ele inteiro e fazer essa volta. Mas a maioria dos pacientes, a gente vê lobo direito, daí a gente vê uma parte, às vezes, do lobo direito. Então, o lobo direito, sim, principalmente no cão, a gente consegue pegar, às vezes, ele inteiro. Lobo esquerdo no gato, igual o Fernando tá falando mesmo, a gente também consegue pegar ele inteiro. Mas daí eu virar pro corpo e voltar pro lobo direito no gato, ele é quase, assim, não impossível, mas é mais difícil. Por quê? Primeiro, porque eu tenho que ter um gato colaborativo para poder fazer essa manobra. E segundo, que às vezes eu perco ele por conta do estômago que tá ali, por conta do duodeno que entra na frente. Então, eu consigo às vezes seguir muito bem o lobo direito no canto e o lobo esquerdo no gato. Mas a gente tem mais dificuldade de pegar daí lobo direito, corpo e lobo esquerdo na mesma sequência. O que a gente faz é fazer as manobras e a gente daí vai vendo ele em porções quando a gente tá visualizando o ultrassom. Claro, quando ele tá normal. Quando ele tá alterado, é muito mais tranquilo da gente conseguir segui-lo com facilidade. Porque daí ele fica maior, ele tem alteração, e daí fica mais fácil a gente conseguir fazer esse caminho inteiro. Mas, via de regra, é o que a gente fala pra todo mundo. Comece a individualizá-lo nessas porções. Então, corpo direito, lobo direito, corpo e lobo esquerdo. E daí, alguns pacientes, você vai começar a acostumar a seguir ele inteiro, mas não vai ser todos. Por quê? Porque depende da composição, depende do corpo desse animal. Então, se é tórax profundo, vai chegar ali no corpo, eu vou ter que, às vezes, angular minha mão de forma diferente para poder achar. Se eu tô vendo o lobo esquerdo no cão, o estômago vai me atrapalhar. Mesmo se ele tiver sem conteúdo, o gás, às vezes, naquela região vai me atrapalhar e eu vou ter que fazer uma força maior para poder ver esse pâncreas, o lobo esquerdo no cão. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro nessa live, pra gente começar, é que assim, o pâncreas, ele não é um órgão de facilidade de visualização. Porque ele é um órgão mais amorfo e que os contornos dele não são bem delimitados no ultrassom. Dani, mas se eu estiver usando equipamento de altíssima resolução, transdutor de 17, tá. Mas não é a realidade do nosso dia a dia. A nossa realidade é transdutor de 10. São animais que às vezes não são tão colaborativos. Vamos viver no mundo real. Então, o que eu vou ter que sempre fazer? Eu vou ter sempre que localizar estas porções. Então, lobo direito, corpo e lobo esquerdo. Mas às vezes eu não vou conseguir seguir ele por inteiro por conta da composição que ele é. Ele é muito similar à gordura. Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o pâncreas ou na necrópsia ou até na cirurgia. E você vai ver que ele é muito amorfo mesmo, né? A coloração dele é muito parecida com a gordura. E você vai ver, ele tem umas voltinhas. Então, ele não é linear, ele não é reto. Ele tem uma... a gente não pode falar em irregularidade, mas as margens dele não são lineares. Elas são mais arredondadas, seria a palavra certa, tá? Então, por que eu fiz essa pergunta para vocês? Por conta da gente entender que a gente não vai conseguir vê-lo igual o baço, seguindo ele inteiro. E sim que a gente vai ver porções dele. A gente vai ter que mudar a direção da nossa mão para poder segui-lo por inteiro. E tem alguns pacientes que mesmo assim eu não vou conseguir ver corpo e lobo esquerdo, mas eu vou olhar aquela região. Olha, tô tentando ver esse pâncreas, não estou vendo, mas teoricamente, se acontecer alguma coisa mais séria, eu não estou vendo. Mas eu preciso tentar. Então, como que a gente faz para tentar localizar o pâncreas? Eu preciso saber a localização anatômica dele. Então, eu acho que a nossa, às vezes, maior dificuldade é lembrar a anatomia. E por isso que a anatomia dele é tão importante. Sim, Denise, ele fica mais onduladinho mesmo. Acho que a palavra melhor foi essa mesmo. Obrigada pela ajuda. Eu preciso... Então, eu vou começar pelo cão, tá bom? No cão, o pâncreas, ele está como?
o lobo direito dele é maior. E o lobo mesmo direito, ele é maior no cão. E ele tá onde? Ele tá bem adjacente ao duodeno. Então, ele, na verdade, ele tá em amplo contato com o duodeno. Quando a gente vai acompanhar uma cirurgia, uma necrópsia, a gente vê que ele fica coladinho. Então, ele tá em ampla, contato mesmo com esse pâncreas. E daí, então como é que eu vou fazer pra achar o lobo direito do pâncreas? Eu preciso achar o duodeno. Então, eu preciso achar outros órgãos para localizar o pâncreas. E para isso, eu preciso, na maioria das vezes, de transistores de maior resolução. Dá para fazer no microconvexo? Depende do tamanho do cachorro e de quanto vai esse microconvexo. Eu consigo achar, sim, esse pâncreas no microconvexo. Mas a gente sabe que para melhor localização dele, o ideal são transdutores lineares e acima de 10 MHz. Porque daí eu vou ter um contraste maior e também porque o pâncreas, principalmente o lobo direito, ele é mais o quê? Ele é mais superficial. Então, o transdutor linear vai me auxiliar de eu conseguir localizá-lo. Então, a palavra-chave para a localização do pâncreas no cão é eu achar o duodeno. E duodeno, teoricamente, todos nós sabemos achar. Qual, então, é a dificuldade de você ver o pâncreas? É você acostumar no seu aparelho a diferenciar o pâncreas da gordura ao redor. Quanto melhor o seu aparelho, às vezes você consegue individualizar melhor essas margens. Qual é a dica que eu dou pra vocês? Que, na verdade, essa dica também é pra adrenal. Pegue um cachorro filhote. O cachorro filhote, a diferença de ecogenicidade ainda dos órgãos, você vai conseguir delimitar melhor esse pâncreas. E ele geralmente fica um pouquinho mais hipoecóico quando ele é filhotinho. Então, tem uma nuance maior entre o fígado ali também, porque ele dá a impressão, o fígado dá a impressão de que ele tá maior, mas ele não está maior, ele não tem organomegalia. É só porque ele ainda não desenvolveu completamente, dá essa impressão. Então, eu consigo daí individualizá-lo bem mais facilmente do que quando eu pego, às vezes, um cachorro, tipo, uns 5 anos, que já é mais gordinho. Por quê? Porque daí ele fica muito similar àquela gordura, e daí eu vou ter, se eu tô começando, eu vou ter dificuldade mesmo de localizar esse pâncreas. Uma dica também que eu dou para poder localizá-lo é que eu tenho que lembrar que se eu tô tentando localizar o pâncreas de um cão, para eu saber que é o pâncreas, vai ter sempre o quê? Vai ter sempre uma estrutura anecoica no interior desse pâncreas. Se for o cão, é o vaso, né? Então, é a veia pancreático-duodenal. Pancreático-duodenal? Não, esse é o linfonodo. É a veia pancreática. O gato, não. O gato a gente vai ver daí o ducto. Então, uma das coisas que a gente fala, será que é pâncreas, será que não é pâncreas? É quando eu consigo visualizar essa estrutura anecoica, hipoecoica no interior. Então, eu vejo essa estrutura e eu consigo ver uma estrutura tubular anecoica no interior. Então, isso também me auxilia muito eu saber, então aqui realmente é o pâncreas. E aí a gente consegue daí fazer essa delimitação melhor. Uma coisa importante quando eu penso daí na localização do gato. O gato, a gente sabe que o lobo direito, ele é menorzinho. E por conta da anatomia das espécies que são diferentes, o que acontece? O do gato, ele é mais como se fosse um gancho, o lobo direito. Então, eu tenho dificuldade de segui-lo, porque daí eu vou reto e, na verdade, eu tenho que entrar um pouco para achar esse final desse lobo direito. Então, por isso que lembrar a anatomia ela é tão importante, pra gente poder entender o que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, na localização. E daí, para gato, além de eu pegar o duodeno como base para o lobo direito, para o lobo esquerdo, o ideal é eu pegar bem na região do fundo gástrico. Por quê? Porque o lobo esquerdo, no gato, ele se distancia, né? Então, ele é maior, o lobo esquerdo, e ele vai em direção ao quê? Ele vai em direção ao rim. Então, eu consigo seguir melhor esse lobo esquerdo quando eu vejo a região do fundo gástrico. Então, eu vejo ali esse meu pâncreas e vou seguindo ele. De novo, o que nos auxilia a saber que aquilo é o pâncreas, já que ele é tão parecido com a gordura. E às vezes a gente tem dificuldade de individualizar as margens. Eu visualizar a estrutura anecoica no interior deste pâncreas. Que essa estrutura vai ser o quê?
vai ser o ducto pancreático. Então, a chave para achar pâncreas é a anatomia. Outra chave para achar pâncreas é pegue cachorros e gatos colaborativos, de preferência mais filhotinhos, que vocês vão ver que você tem uma melhor delimitação das estruturas, por conta que ainda não tem depósito de fibrose, não tem nada naqueles animais, então a gente tem as diferenças de ecogenicidade, elas são mais limpas, seria a palavra certa. A depilação também faz diferença, tá? Então, eu tô falando isso por experiência própria. Então, tem um ou outro paciente que a gente acaba deixando aqueles pelinhos, aquele subpelo, né? Difícil de depilar e tudo mais. E daí eu passo o álcool daí pra poder molhar e pra daí poder tentar fazer, pra poder ter uma imagem melhor. Quando eu tenho um cachorro sem pelo, então, por exemplo, as minhas próprias cachorras, a gente tem uma definição melhor disso, porque daí essa faixa do pelo, ela não incomoda, tá? Então, a depilação para avaliação pancreática também, ela é bem importante, porque como é um órgão mais amorfo, eu preciso diferenciar melhor, tá? Perdão, eu acabei não vendo aqui, vamos ver. Não entendi como é o seu nome. Seu que, Matias? Em animais saudáveis, às vezes fica difícil limitar o pâncreas. Há algum outro ponto de referência para esses limites? Na verdade, você pode tentar então fazer o quê? Para o lobo direito de cão, você pode tentar achar o rim. E do rim você seguir ao duodeno. Quando você faz do rim ao duodeno, o pâncreas vai estar nessa região. Mais devagarinho você vai conseguir ver. Uma outra localização que eu gosto de fazer é de achar o corpo pancreático quando eu estou avaliando a vesícula biliar. Então, quando eu estou avaliando a vesícula biliar, eu desço um pouquinho minha mão e ali eu já consigo ver o corpo pancreático. A literatura também diz que se eu seguir a veia porta, também é uma outra indicação. A dificuldade que eu vejo hoje, nós aqui no Brasil, a gente não aprende tanto vasos como a gente deveria, né? Então, a gente aprende vasos mais pra frente do que durante o começo mesmo do ultrassom. Mas se eu seguir a veia porta, também é uma outra maneira de eu também conseguir ver esse pâncreas com maior delimitação. Então, a gente pode seguir dessas outras formas para poder localizar esse pâncreas, tá? Então, de novo, a chave é a anatomia. Eu acho que a nossa dificuldade realmente é essa. A gente não tá acostumado com a anatomia. E uma das coisas que acontecem quando a gente tá começando é que a gente tem dificuldade na mão, né? Com o tempo, você às vezes vai fazer uns movimentos e você fala, nossa, pulou um negócio aqui que eu não tava acostumada. E depois, se você vai repetindo esse movimento naquela porção, você começa a ver que tem outras formas de você achar aquele órgão, mudando a direção da sua mão. Então, uma das coisas que eu aconselho vocês é ter uma mão mais flexível mesmo, principalmente nessa região de duodeno, piloro. Então, às vezes também você vai ver o piloro, você sabe que o corpo do pâncreas vai estar ali embaixo, também é um outro diferencial que fica mais fácil. Eu gosto, às vezes, do piloro, quando ele tá na transversal, não, no longitudinal, e daí eu sei que também o corpo vai pro lobo esquerdo. Então, também ali quando não tem gás e não tem muita ingesta, principalmente se for mais conteúdo mucoso do estômago, eu consigo ver o lobo esquerdo tanto do cão quanto do gato. Então, são alguns artifícios a mais que você vai acostumando a interpretar. Então, o que eu indico pra vocês é, quando você tá avaliando o fígado, vesícula biliar, olha o entorno, olha o em volta. Você vai começar a ver que depende do movimento que você faz, você vai estar achando, às vezes, adrenal sem perceber. Vai estar achando veia pâncreas sem perceber. Porque teu olho tá muito fixado naqueles órgãos específicos e daí ao redor você tá perdendo. Então, a chave era você pegar uma massinha, então, né, uma massinha, sabe aquelas de criança mesmo, que brinca? Que vai montando casinha? Você pegar essas massinhas coloridas e você fazer. Ou desenhar, tanto faz. E daí colocar todas as estruturas. O ideal, a massinha, pra você ter um aspecto mais de 3D, tá? Nesse sentido, pra não ficar no papel, que fica no 2D. E você tenta saber exatamente tudo que passa.
Você pegar um animal bem colaborativo, bem tranquilo, com a barriga muito gostosa de fazer, porque o problema às vezes é que os cachorros ficam muito tensos. Então, um paciente bem relaxado. E daí você fazer essas manobras bem tranquilamente. Então, essa também é uma dica que eu te dou, para que você possa acostumar a fazer, tá? Dani, o decúbito lateral ajuda mais a procurar o lobo direito em cães? Depende do cão, sim. Se eu tô trabalhando com cães de tórax profundo, às vezes eu vou ter que entrar na intercostal para achar o começo desse lobo e o corpo. Então, sim, às vezes dá uma facilitada. Depende muito do quê? Da condição corporal desse animal. Então, assim, Shih Tzu, Lhasa, são umas delicinhas, porque eles têm um tórax que é tudo meio redondinho. Agora, se eu vou pegar, às vezes, um Pinscher, às vezes um York muito magrinho, hoje eu fiz um Chihuahua muito magrinho, daí eu tenho essa dificuldade de conseguir localizar. Por quê? Porque daí eu vou ter que entrar nas costelas dele. Então, daí sim, eu vou ter que fazer essas diferenças de decúbito. Na verdade, durante o ultrassom, às vezes a gente dá umas viradinhas de leve nele pra poder achar aquilo que a gente precisa. Então, é aquela coisa realmente de você acostumar seu olho naquela localização. E, claro, não tá conseguindo, vira o cachorro, respira fundo, né? E vai e volta. Mas o mais importante é você, no seu cérebro, você saber como que você vê aquele pâncreas no seu aparelho, tá? Isso também é bem importante. Gosto muito da janela. Sim, Nayara, essa acho que é a melhor janela pra gente poder achar mesmo o lobo direito pancreático, entre o rim e o duodeno. Vamos ver que eu perdi as coisas. Um macete para avaliação do pâncreas é focar no duodeno em toda a tela e esperar 1 minuto. Em movimentos peristálticos vão fazer com que ele apareça na tela. Sim, Stênio, também é uma excelente ideia pra gente daí poder avaliar esse duodeno, porque realmente a forma, depende do jeito que ele vai saindo também. Uma outra forma também, nesses casos, você achou o duodeno e deixou ele em linha, é você dar uma leve pressionada. Eu gosto de dar uma pressionadinha, que daí também aparece logo bem bonito. Mas muito legal essa manobra que você usa e realmente ajuda bastante. Mirelle, para o pâncreas canino, digo o grédio costal para encontrar o duodeno, mão bem leve, faça o movimento movendo o transtor em direção caudal. Isso, muito bem. Tá vendo que cada um de vocês tem um jeito para achar? Então, a gente tem, claro, a forma como cada um faz, tudo mais, a forma como cada um aprendeu, né? Então, assim, quando a outra pessoa pega na nossa mão e fala, ai, vira assim, vira assim, vira assim. Mas com o tempo, você vai desenvolvendo em cada paciente como é que você faz. Então, vocês estão muito de parabéns, é assim mesmo que faz. Eu fico super feliz que vocês dividam comigo. A Denise também, num Spitz magrinho, não consegui mesmo, tudo bem. E daí você vai colocar animal de score corporal, né? De difícil avaliação pancreática. Mas aí você põe assim, região sem alterações. Porque você viu a região, você não delimitou ele, mas você viu a região. E daí você vai descrever que você não conseguiu avaliar perfeitamente. Gente, tudo bem? Acontece. Não, a gente não pode dizer que 100% dos casos a gente vai ver. O que vai acontecer com o tempo é que você, mesmo nesses pacientes magrinhos, você vai começar a ver porções desse pâncreas. E daí você vai dizer essas porções que você conseguiu visualizar. Vamos ver? Não, mas nenhuma dúvida. Tá, então assim, essencialmente, para que a gente saiba pâncreas, eu preciso da anatomia topográfica. Então, assim, tarefa de casa para todo mundo que tá aí me escutando. Pegue massinha, compre a massinha e faz em casa, gente. Pegue estagiário. Eu devia ter feito com o meu estagiário, não fiz. Pegue estagiário e faça isso, né? Junto com outra pessoa, né? Faça esse movimento para você poder entender realmente aquilo que tá acontecendo. Deixa as coisas lúdicas. Isso vai ajudar bastante a você poder entender e individualizar esse pâncreas, tá? E assim, tudo na vida é tempo. Então, vá no seu tempo. Quanto tempo demora pra uma pessoa ficar boa no ultrassom? 2 anos, gente. Então, 2 anos se dedicando, se atualizando e tudo mais. Então, e o pâncreas é um dos órgãos, adrenais e pâncreas são um dos órgãos que eles têm uma curva maior de aprendizado. Por quê? Porque eles são órgãos que demandam mais, que a gente tem maior dificuldade de visualização no início da caminhada. Então, é normal.
O que eu não posso deixar de fazer? Avaliar a região, tentar fazer. Ah, não consigo, não vou ver. Não, é avaliar. Deixa eu ver se eu não vou ver mesmo. E daí, com o tempo, seu olho vai habituando. Você vai começando a ter entendimento daquilo que você tá vendo. Tenho bastante dúvida quando animais idosos, obesos, têm gordura hiperacogênica em toda a topografia do pâncreas. Parece muito pâncreas, mas não é. Na verdade, então, tá. Vou tirar essa sua dúvida, Paula. Mas uma coisa importante da gente parar pra saber com relação ao pâncreas, tá? O que a literatura fala sobre o pâncreas? Que com o decorrer do tempo, então, eu posso ter um acúmulo de fibrose nesse pâncreas. Então, é igual na medicina humana. A gente pode, com o passar do tempo, esse pâncreas ficar mais hiperecóico. Tem um trabalho que eles fizeram, não vou lembrar agora qual é o nome do trabalho, a gente leu ele no clube de leitura, que fala que, na verdade, esse pâncreas hiperecóico, ele é muito, nos casos que ele acompanhou, ele é só 7% dos pacientes. O que, na verdade, eles veem de diferença com o passar do tempo. Então, uma característica de um paciente mais velho. Que esse pâncreas vai ficando mais heterogêneo. Então, qual é a dica que eu dou pra você? Num paciente idoso. Que você perceba essas nuances do parênquima estar mais irregular do que geralmente ele estaria. Para que daí você possa ter certeza de que aquilo é o pâncreas. Para os obesos, a dica que eu te dou é você avaliar esse pâncreas saindo do fígado. Então, geralmente, pacientes obesos, fica mais fácil de eu individualizar o pâncreas quando eu estou saindo do lobo direito, colocando o duodeno já na tela, e daí eu vou conseguir ver melhor essa diferença entre o duodeno e o fígado e o pâncreas. Então, essa é uma dica que eu te dou para que você possa individualizá-lo melhor, tá? Mas às vezes vai ter um outro paciente que você fala, eu acho que é mais ou menos isso. Daí o que você pode fazer? Se for um cão, você pode ligar o Doppler para saber se a estrutura anecoica no meio dele é o vaso. Qual é a dificuldade do Doppler para quem não conhece Doppler, para quem não faz Doppler? Não está regulado para isto. Então, se a velocidade, então o PRF dele estiver maior do que a velocidade do vaso, não vai pintar nada. Daí eu não vou saber que aquilo lá era o vaso. Eu, Dani, prefiro que vocês não utilizem, vocês acostumem o olho. Porque se você não sabe, às vezes, regular o Doppler, às vezes você vai achar uma coisa que é e não é, e daí vai dar mais zica, e depende do movimento desse animal, então, a respiração desse animal, vai dar mais interferência o Doppler e eu vou ficar mais confusa. Então, eu prefiro fazer pelo modo B apenas, individualizá-lo, só vendo a estrutura anecoica no meio. Mas é uma coisa que com o tempo você vai melhorando e se aprimorando, tá? Mas uma das coisas que eu quero deixar bem clara nessa live, que eu acho que é importante, eu vou sempre procurar a região, certo? Eu vou avaliar o lobo direito. Eu vou avaliar o corpo do pâncreas. Eu vou avaliar o lobo esquerdo. Não tô individualizando ele perfeitamente, mas a região eu consegui varrer bem bonitinha. Eu sei que a região, ele tá ali, mas eu não consigo individualizá-lo da forma como eu gostaria e da forma como seria o mais adequado. Mas eu não estou vendo nada. Então isso significa que aquele paciente, teoricamente, não deve ter nada naquele pâncreas. Porque eu avaliei a região. Então, às vezes a gente fica muito nisso. E é uma das coisas que eu quero falar pra vocês. Não no sentido de que a gente não tem que tentar o pâncreas todas as vezes, que a gente não tem que ser excelente. Mas, às vezes, pra tirar um peso de que alguns pacientes a gente não vai conseguir com perfeição. Porque perfeição, na verdade, a gente nunca vai conseguir. A gente vai conseguir uns melhores e uns não tão bons. Porque depende do paciente. Eu avaliei a região, não tem nada, eu vou ficar tranquila. Porque se aquele paciente tiver suspeita de uma pancreatite, eu vou estar vendo. Se aquele paciente estiver com suspeita de algum nódulo, eu estaria vendo. Se aquele paciente está com suspeita de ter alteração, vamos lá, que outras alterações, tipo de hiperplasia nodular, eu estaria vendo. Então, assim, as neoplasias em pâncreas, elas são raras. Então,
E assim, eu vou ter um histórico daquele paciente. Olha, a gente tá suspeitando de uma neoplasia pancreática, então eu tenho um histórico, eu vou estar mais olhando melhor, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas principais pra gente poder ter na mente. Eu vou procurar a região, eu não achei nada, a probabilidade de eu ter pedido alguma coisa é muito pequena. Por quê? Porque as lesões que eu tenho no pâncreas, quando elas estão lá, elas são visualizadas. Se eu sei avaliar a região. Então é isso que eu preciso falar pra vocês hoje. Porque às vezes vocês falam tanto, eu falo, gente, tá alterado, vocês vão conseguir ver. Por quê? De tanto vocês estão na região, o alterado, ele vai saltar os olhos. E o que é a alteração mais marcante e que daí sim faz diferença na vida do paciente? A pancreatite. E a pancreatite, quando a gente vai ler artigos sobre, a gente vai ver que é uma somatória de coisas que a gente vai ver nesse pâncreas alterado. Quando eu penso na pancreatite em gatos, então, que às vezes é mais inespecífico, eu deveria ter eu deveria fazer a dosagem da tripsina. Eles dizem, a literatura diz, a literatura diz, o artigo que diz isso eu não vou lembrar, mas eu acho que eu li no artigo da Griffin. O mais importante para gatos com pancreatite aguda é o mesentério ao redor do pericórdico. Então, ele é o maior chamariz. Então, eles fizeram estudos para saber quais, né, das características, né? Se era o pâncreas hipoecóico, se ele era aumentado de tamanho, se ele tinha alguma área cística ou não. E eles perceberam, pelo trabalho, usando a tripsina como o ouro, que o mais importante é quando eu tenho o mesentério ao redor e pericórdico. Então, isso pra mim é o mais importante. E é isso que eu preciso falar pra vocês. Vocês estão olhando a região e está hiperecóico, opa, eu tenho que achar esse pâncreas. E daí vocês vão ver, se for uma pancreatite mesmo, que se for uma pancreatite no cão, esse pâncreas ele vai ficar com efeito massa. Então, dificilmente eu vou conseguir ver os bordos dele, porque ele vai ficar com um aspecto meio massa, vai ficar estranho. Vai falar, eu acho que isso aqui é, isso acho, não sei, acho que não é. O do cão, depende do cursar, de quando a gente tá vendo esse pâncreas, ele pode ter área de septações, ele pode ter áreas cavitárias, ele vai estar bem aumentado, ele realmente vai ficar aumentado indo mais para a região caudal. Então, assim, gente, vocês vão estar vendo. Eu posso, toda vez que eu vejo o mesentério pericóico ao redor, mas aquele pâncreas não tá muito bem individualizado, ele não tá tão hipoecóico, eu vou falar pra pessoa, olha, isso pode ser às vezes o início de uma pancreatite. Eu posso ver lesão ultrassonográfica depois de 2 a 4 dias. Então, a gente talvez tenha que reavaliar esse paciente. Mas ele tem vômito? Ele tá apresentando dor? Como que ele está? Então, a gente também tem que lembrar que a gente faz ultrassom para auxiliar o clínico. E o clínico tem que ter histórico. Porque se no histórico dele não tá condizendo muita coisa, a gente vai continuar acompanhando esse pâncreas, então, para saber se ele vai desenvolver alguma coisa ou não. Então, também isso é importante, a gente lembrar que a gente trabalha junto com outras pessoas, né? E a gente tá avaliando aquele indivíduo. Então, não só a imagem. A imagem, ela me dá uma sinalização. E daí agora eu preciso encaixar as outras coisas, porque nem sempre vai ser fidedigno, ainda mais quando eu penso em pâncreas. E daí eu quero deixar uma coisa bem clara. Quantos de vocês já viram cirurgia de retirada de pâncreas? Alguma coisa com relação a pâncreas? Sim, Dani, na pancreatite aguda, o pâncreas vai ficar mais hipoecóico. Ele também tende a aumentar de tamanho, margens irregulares, mesentério pericóico, e daí ele pode ter áreas cavitárias, que daí pode ser cistos, pseudocistos ou abscessos, tá? Eu tenho que tomar cuidado para não confundir com edema pancreático, tá? O edema pancreático, aí quando eu vou ver o pâncreas aumentado também, ele não tá hipoecóico, ele vai estar com a continuidade normal, mas eu vou ver linhas, eles chamam isso de linhas, não sei, tem um nome específico que eu não gosto dele, mas não sei o que de tigre, já lembro qual que é.
Então, daí só tem que tomar cuidado com isso, que daí é um edema pancreático. Daí o edema pancreático não é a pancreatite, pode ser às vezes o início de pancreatite, mas ele tá mais ligado a problema de hipoalbuminemia e devido às condições de líquido livre mesmo, né? Que daí ele faz ele ficar dessa forma, tá? Vamos lá. Minha pergunta, ok? Não, nunca mesmo operei pâncreas ou vi cirurgia pancreática. É isso que eu precisava saber, gente. Então, assim, se a gente não faz cirurgia, se a gente não faz citologia, se a gente não faz histopatológico de pâncreas, a gente vê lesão e a gente não vai saber exatamente o que ela é. Então, qual é a dificuldade do pâncreas? Aquela estrutura que eu vejo, então eu posso ter visto um nódulo, eu posso ter visto posso ter visto um monte de coisa. Eu vou falar assim, então, isso aqui pode ser isso aqui pode ser isso aqui pode ser isso. Por quê? Porque a gente não sabe, porque a gente não faz. Então, não se faz necrópsia. Então, a nossa maior dificuldade com o pâncreas nos dias de hoje é que a gente sabe de algumas doenças características que ele já nos dá. Mas tem coisas que a gente não sabe. Então, assim, e a gente não viu o pâncreas antigamente. A gente tá vendo hoje. E hoje a gente tem um aumento grande de pacientes obesos, de pacientes endócrinos. Então, a gente ainda não tem literatura específica dizendo o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Então, a gente tem uma literatura específica dizendo que todo paciente que tem hiperadrenocorticismo, eu posso ter pontos hiperecóicos no parênquima desse pâncreas, que são as mineralizações distróficas. Mas não necessariamente eu vou tendo em todos. Mas se eu tiver, e se esse paciente tiver as adrenais aumentadas, eu posso sim suspeitar de que ele esteja desenvolvendo isso por conta do hiperadrenocorticismo. Isso é uma alteração? Não, só teve mineralizações ali. Isso vai dar alguma disfunção? Ninguém sabe. Então, é uma das coisas também que a gente tem que ter em mente. A gente sabe muito pouco ainda sobre, então talvez por isso a gente tenha tantas dúvidas. Então, o que a gente fala para todo mundo? Acompanha, né? Vamos reavaliar, vamos ver como é que tá esse paciente, vamos ver se ele tem alguma disfunção. Lembrar que o pâncreas ele tem duas funções. Ele tem a função endócrina e a função exócrina. Então, ele contribui para os hormônios, mas ele também contribui para a digestão. Então, às vezes, eu posso ter problema por conta de uma disfunção endócrina, ou eu posso ter devido a uma condição de disfunção exócrina, mas pode ser que esse pâncreas esteja normal. Ele pode não alterar a morfologia ultrassonográfica. Então, também isso é uma coisa importante da gente lembrar, tá? Então, assim, não é só visualizar o pâncreas. Então vocês falam assim, preciso ver, preciso não ver. Mas hoje em dia, é também a gente saber que tipo de lesões a gente vê. O que elas nos significam. Elas significam alguma coisa, não significa? É normal a gente ver isso nesse tipo de paciente, não é? Por isso mesmo, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer um mini curso extremamente prático para mostrar para vocês o que é importante saber de pâncreas. Então, por exemplo, o que tem nesse mini curso, que já tá gravado, com aulas bem curtinhas e bem dinâmicas. Anatomia normal, anatomia ultrassonográfica, características do porquê que a gente tem, né, entre as duas espécies, então entre cães e gatos, o normal de cão e de gato e as alterações. E ainda coloco 4 casos, assim, só pra gente dar uma leve, não leve, né? Só pra gente desfechar mesmo, ó. Esse paciente tinha isso, a gente pode colocar esses e esses diferenciais. Pra poder ajudar na rotina de vocês, porque é uma das coisas que vocês mais perguntam. Então, só pra vocês terem uma ideia. Quando a gente foi gravar esse curso, então, a gente faz a edição dele marcando nas flechinhas onde estava o pâncreas. Quando a gente foi gravar, quem faz essa parte pra mim, né, é o meu pai, né? Então, ele que toda a parte de gravação é dele, né, de todos os cursos. E daí ele olhou pra mim, ele parou, falou assim, então, não dá pra gente fazer dessa forma a filmagem, porque eu não consigo visualizar o que você está falando. Tudo bem que ele não é da área, mas tá acostumado a editar todos os meus vídeos. Então, o que daí eu fui fazer para poder ajudar e auxiliar nesse curso, para ele ser realmente um diferencial para vocês poderem entender?
eu, com o iPad, até a minha estagiária, que eu tava com a estagiária, tinha dias que eu tava tranquila, eu falava assim, vai fazendo aí o raio-x, sei lá, vai fazer alguma coisa aqui que eu vou pintar meu pâncreas aqui. E daí eu fui delimitando ele, né? Então, os vídeos são ele aparecendo na delimitação, saindo da delimitação, aparecendo na delimitação e saindo da delimitação. Por quê? Porque eu sei da dificuldade que é. E, gente, quando eu ia só delimitar o pâncreas sem estar fazendo o exame, às vezes teve um paciente que eu falei assim, aonde tá esse pâncreas que eu também não tô vendo? Porque a gente perde, né, às vezes as relações topográficas dele. E eu falava assim, eu acho que isso aqui é tudo gordura, eu não sei onde é que tá. E mesmo quando eu ia marcar, tinha umas horas que eu falava assim, deixa eu ver se eu não tô marcando a gordura. Então, a gente sabe dessa dificuldade. E por isso mesmo que eu fiz pra vocês um curso para que você tenha o quê? Para que você tenha o que é importante de avaliação pancreática. De forma concisa e dinâmica. Essa doença pode ser isso, a gente sabe disso da doença. Essa doença pode ser isso, a gente sabe disso da doença. Essa doença diz isso, a gente sabe disso. Então, a gente tem que condições, né, que a gente fala? Hiperplasia nodular, pancreatite aguda, pancreatite crônica, cistos, pseudocistos, abscessos, pacientes que têm alteração endócrina, edema pancreático, neoplasias pancreáticas. Então, a gente vai falar sobre todas essas alterações e doenças, e baseada nos artigos mais recentes que a gente tem sobre o pâncreas, para poder auxiliá-los. Por quê? E daí, assim, para anatomia normal, eu mostro onde está minha mão. Então, eu mostro a minha mão e mostro o ultrassom. Mostro minha mão e mostro no ultrassom, para que vocês possam avaliá-los. E depois, no final, eu faço uma conclusão daquilo que eu acho, daquilo que eu não acho, que é basicamente o que eu tô falando para vocês. Das nossas dificuldades de localização, mas que eu preciso me esforçar para achar. Da dificuldade que a gente vai ter de dizer realmente o que está acontecendo com esse pâncreas, porque a gente não tem literatura suficiente sobre isso, né? E o que eu faço no meu dia a dia, né? Como que a gente lida com isso? Então, assim, pra mim, foi a primeira vez que eu fiz um curso de pâncreas, né? Então, eu tô muito acostumada a falar sobre genital, rim, porque foram coisas que eu falei por muito tempo. Quando eu dava aula em pós-graduação, sempre foram as duas áreas que eu mais me aprofundei, né? Pâncreas era tipo assim, me aprofundava, mas era aquela coisa mais pontual, né? Então, pra mim, virou chaves. E assim, gente, eu já escrevi livro, né, sobre isso, atuo nisso, mas quando a gente vai ensinar, a gente fala, nossa, isso aqui, olha, parece tão mais fácil, né? Então, eu realmente deixei de uma forma bem mais concisa pra vocês. Para que vocês possam, para auxiliar mesmo. Sempre os intuitos, né, dos meus materiais, dos mini cursos, auxiliar vocês no dia a dia, para que seja conteúdos de fácil acesso, de fácil assimilação, e para que vocês vejam que sim, a gente precisa de estudo, a gente precisa de dedicação, mas que não é nada difícil, né? É só nos exige maior, como é que a gente fala? Nos exige dedicação. Acho que essa é a palavra certa, sabe? Esforço, foco. Então, como é uma das coisas que vocês muito pedem pra mim, esse foi o intuito de fazer o mini curso. E a gente daí também resolveu deixar ele num preço bem acessível, pra realmente auxiliar, porque eu sei da dificuldade que é o pâncreas pra muita gente. Então, pra quem tá na live, pra quem se inscrever até dia 15, a gente vai ter um cupom de 15% de desconto, tá? Não é um cupom, eu acho que já tá liberado. Já confirmo, né? Mas já tá liberado o desconto já nesses primeiros 3 dias. E daí depois ele volta pro preço normal. Por quê? Porque eu realmente quero auxiliar vocês a vocês visualizarem o pâncreas. E principalmente o que eu vejo muito é para que vocês se sintam tranquilos. E vocês vejam que não é impossível. Como que você lida com cada coisa, como que você se porta com cada coisa. Eu acho que esse é o mais importante, né? Então, seria esse realmente o intuito. Vão ter desconto para quem já fez curso de rins? Então, Fernando, dessa vez a gente vai fazer desconto para todo mundo que se inscrever nesses primeiros 3 dias. Não tem valor diferenciado para aluno. Para aluno,
vai ter um valor diferenciado no lançamento do mês que vem, com relação à gestação. Mas dos cursos a gente resolveu fazer para todo mundo, porque é uma das coisas que todos me pedem. Não é uma vez, não é duas, então por isso que a gente resolveu fazer realmente ele um valor mais acessível do que a gente costuma fazer. E um valor de desconto também maior, então foi 15% também, para que possa realmente auxiliar vocês. Esse é o intuito. E para que vocês vejam como que é no dia a dia, como que a gente faz as demarcações, quais são as doenças. Ele não é um curso extenso, ele é um curso mais rápido, para que você realmente possa aproveitar de forma que auxilie o seu dia a dia, tá? Então, para todo mundo, né, que quiser, o curso vai ficar aberto só até o final do mês. A gente sempre prefere, né, deixar por um tempo apenas, pra a gente daí ver o que deu certo, o que deu errado, o que a gente precisa renovar e tudo mais. Também esse sempre é um dos intuitos com relação a esses mini cursos. Ele já tá todo gravado pela plataforma da Hotmart, porque eu sei que fica mais fácil de vocês poderem acompanhar e tudo mais. Dá pra acompanhar, tipo assim, entre um exame ou outro, eu tô tranquila, posso abrir a plataforma e assisto aquele conteúdo de forma mais rápida, né? Então, são aulas bem curtinhas mesmo, para que seja um conteúdo pausado mesmo. Você pode fazer de uma vez só, mas você consegue daí fazer devagarinho, olhando cada doença em detalhes, de forma de uma absorção mais rápida. Por conta, principalmente, porque eu, Dani, não consigo mais hoje em dia ficar muito tempo na tela. Então, eu gosto muito das coisas online. Eu realmente aprendi a estudar no online, mas eu tenho dificuldade de ficar muito tempo no online. Então, a minha retenção no online, ela é baixa. Então, por isso mesmo que daí a gente resolveu fazer cada vez mais curtinha as aulas. Porque como eu tô com essa dificuldade, falei, eu não sei se mais gente tá, então eu prefiro que as aulas sejam mais pontuaisinhas, mais curtinhas, pra não ficar muito alongando. Porque o que eu vejo hoje em dia é que eu não consigo reter mais tanto conteúdo quando demora muito tempo de conteúdo de internet. Vai ficar até o final do mês, Paula, tá? Então, hoje é dia 12 e vai ficar até o dia 30 disponível pra vocês. Mas para quem comprar nos primeiros 3 dias, tem um valor de 15% de desconto. Já tá liberado lá no meu Linktree. Ou na minha página de internet também já tá liberado para vocês. Para que vocês tenham acesso já a esse conteúdo. Ele é disponível por 1 ano, né? Você tem 1 ano para você ver, desver, ver de novo. E daí, qualquer dúvida que você tiver, também livre acesso, né? De você perguntar, a equipe de suporte tá lá e a gente vai tirar todas as dúvidas que você precisar nesse período de 1 ano. Ok? Queria muito que vocês estivessem junto comigo, né? Eu realmente deu trabalho esse curso pra fazer, mas a gente fez com muita dedicação e realmente o intuito foi desmistificar as lesões do pâncreas e deixar vocês mais tranquilos com relação a isso. Então, assim, o que a gente pode falar desse fechamento de live, né? O que é importante, né? Pra quem, tudo bem, quem não vai fazer o curso, ok, mas, né, pra gente não perder o conteúdo, né? O que é importante a gente poder lembrar? A anatomia. Então, assim, faz a massinha, gente. Vai ser super plausível de vocês. Pegue um filhote, treine a região. Não tá conseguindo? Pede pra alguém que te conhece, que já sabe um pouquinho mais. Como é que você faz? Né? Uma das coisas bem importantes pra quem tá aprendendo, às vezes pra quem vai fazer estágio em outro lugar, já sabe fazer. Eu faço muito isso hoje em dia. Fico olhando a mão. Não fico mais olhando a tela, eu fico olhando a mão. Porque tem alguns movimentos da mão que são diferentes do meu. E eu falo, ela faz assim, nesse corte que fica mais bonito do que aquilo que eu faço. Então, olhar a mão é bem importante. A gente só fica muito na tela, né? Na tela. É muito importante você começar a olhar a mão. E assim, tem sempre alguém que a gente trabalha junto, ou que a gente conhece, que você fica meio bisoiando, sabe? Fala, deixa eu ver, deixa eu acompanhar você na nutrição. A gente sempre aprende, tá? Lembrar que a gente dificilmente vai conseguir seguir o pâncreas por inteiro. Então, eu vou ver porções dele e tá tudo bem, tá? Ele é um órgão mais difícil de localizar por conta da gordura. Ele não tem margens bem definidas. Então, o que vai me fazer achar ele vai ser ou visualizar o vaso no cão ou o ducto cístico no gato, tá?
importante saber as diferenças entre as duas espécies. Então, o lobo direito é mais importante no cão, o lobo esquerdo é mais importante no gato, e as lesões também, elas são diferentes com relação a isso. A medida dele é importante? E não é, tá? Eu falo mais isso sobre o curso, mas a gente sempre faz para que a gente possa delimitar realmente esse pâncreas, né? E para dizer que a gente viu também esse pâncreas, então às vezes é importante por isso, não tanto o número, mas sim a delimitação dele. Pacientes mais idosos, eu tenho que lembrar que esse pâncreas pode sim ficar mais heterogêneo. Pacientes com hiperadreno, eu posso ter pontos pericóicos, ele também vai ficar mais heterogêneo por conta da mineralização distrófica que faz o hiperadreno, que o hiperadreno acaba a condição hormonal acaba fazendo com que ele tenha isto, tá? Não todos os pacientes, né? Mas isso pode acontecer. Então, eu nunca treinei em cadáver, Sandra. Então, eu não sei te dizer se tem interferência. Eu sempre treino no vivo. Então, não sei te dizer mesmo se daria diferença. A gente teria que perguntar para quem faz em cadáver ou em aula mesmo, né? Porque eu sei que alguns locais fazem aula em cadáver. Eu acho que cadáver fresco não deve dar muita diferença, mas depois eu não sei se daria diferença. É uma boa pergunta, Sandra. Não sei te dizer mesmo, tá? Paula, se eu fizer essa pancreática exócrina, eu não vou ver nenhuma alteração no pâncreas. O pâncreas vai estar normal no ultrassom. O que eu posso ver na verdade, o que eu acabo vendo, né, que me chama a atenção, é que as alças intestinais, geralmente, elas têm muito gás. E elas tendem a ter elas ficam um pouquinho mais, com uma dilatação fluida um pouco maior do que a gente costuma ver. Então, toda vez que eu vejo muito gás, isso aqui, daí a gente vai começar a perguntar para o proprietário como é que é aquele paciente, a gente acaba pensando na insuficiência pancreática exócrina, mas ultrassonograficamente a gente não tem lesão. Então, o diagnóstico não é ultrassonográfico, tá? A gente não vai ver nada versus nada, tá? Lembrar que toda vez que eu vejo uma pancreatite, o que vai mesmo sinalizar é o mesentério pericóico ao redor, tá? Então, isso pra mim sempre é mais importante, principalmente quando eu penso em gatos. Basicamente, foi isso que a gente falou. Fiz um resumo mais rapidinho, né? Pra gente não pra quem entrou de novo. Só pra vocês terem esse fechamento. Mas queria muito, né? Que vocês estivessem realmente comigo nesse mini curso. Que vocês me dissessem, né? Doni, ajudou, não ajudou? Isso aqui pra mim faz diferença, isso aqui não faz, né? E daí depois eu mostro alguns casos e de como daí descrever esses casos também, que eu sei que também isso auxilia bastante, né? Então, eu vi com relação ao rim como foi importante, então a gente também fez isso. Obrigada, Janaíne, acho que é isso, falou que dá alteração, sim. Intestino, estômago e pâncreas ficam bem alterados no cadáver. Não, então, sinto muito, o cadáver acho que não é uma boa opção. Gente, a boa opção é filhote, gente. Filhote é tudo de boa. Quer aprender ultrassom? Pega um filhote depois que ele comeu. Se for pro doguinho, então a melhor coisa que você faz. Ele fica assim, ó. Você consegue ver tudo. Gente, você não tem noção. A melhor coisa de se treinar na vida são filhotes. Porque a diferença de acusticidade é melhor, é mais fácil de você visualizar, o abdômen é macio, né? Tem um pouquinho do líquido livre em volta, às vezes, em algumas porções que também auxilia a visualização. Então, assim, isso é uma dica que eu posso dar pra vocês, façam filhotes. Você vai ficar melhor no ultrassom, tá? Animais que já tiverem pancreatite ficam com uma cicatriz deixando aspecto heterogêneo? Alguns sim, alguns não. Não existe literatura dizendo isso. Na rotina, às vezes você percebe que alguns pacientes que tiveram pancreatite aguda, a gente vai reavaliar de novo, ele fica com um aspecto heterogêneo. Mas será que esse aspecto heterogêneo era por conta que ele teve uma pancreatite? Ou esse aspecto heterogêneo é porque ele pode estar fazendo uma doença endócrina que a gente ainda não diagnosticou, ou é por conta que ele já tá ficando velhinho? Então, a gente não sabe dizer, tá? Então, não existe nenhuma literatura dizendo isso. Mas eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Então, eu prefiro só dizer que tá heterogêneo. Daí, não talvez colocar que isso é uma cicatriz, entende? Porque eu não tô avaliando função, né? Então, pode acontecer, como pode não acontecer. Melhor acompanhar. E avaliar mesmo como é que tá aquele paciente, né? Nem sempre, nem assim, a gente pode ver aquele pâncreas heterogêneo e
tá tudo bem. Não, né? Aquele paciente continua normal. Então, isso pode ser, às vezes, até uma condição normal. Eu tenho visto que, às vezes, com o tempo, mas aí é de 3 dias mesmo, né? Devido ao acúmulo de fibrose, eu posso ver esse pâncreas mais heterogêneo, tá? Quando ele está heterogêneo, eu coloco pancreatite crônica? Coloco porque ele é um dos diferenciais, mas eu tenho que colocar também que pode ser um infiltrado fibra adiposo, tá? Então, eu nunca vou colocar só pancreatite crônica. Eu sempre vou colocar outros diferenciais associados. Imagina, eu que agradeço. Agradeço mais uma vez que vocês estiveram comigo. Eu me sinto realmente sempre muito lisonjada toda vez que vocês estão com uma live junto comigo, né? E principalmente porque eu vejo o quanto vocês têm sede de conhecimento, né? De querer aprender mais. Então, obrigada a cada um de vocês. Eu sei que tinha mais 2 ou 3 lives hoje no mesmo horário. Então, obrigada de coração, né? A todos vocês que sempre estão aqui, sempre prestigiam, né? O meu trabalho e tudo mais. E qualquer coisa que vocês precisarem e eu puder ajudar, estarei aqui. Mas não esqueçam que o minicurso até sexta-feira, dia 15, tem desconto, né? Eu sei que vocês gostam, né? Então, a gente fez de propósito. Gabi, o pâncreas reativo se usa? Não, eu, Dani, não uso reativo. Eu não uso esse termo. Porque daí eu acho que precisa de mais coisas, entende? Então, um pâncreas hipoecóico, eu não posso dizer que ele tá começando uma inflamação, né? E daí eu prefiro acompanhar. O termo reativo eu, Dani, não utilizo. Não tá errado, tá? Na verdade, a gente não tem termos. Às vezes, então, uma pessoa usa de um jeito, outra do outro, e tudo... Não existe o errado. Existe, talvez, aquilo que seria mais fácil da pessoa entender. Então, eu prefiro não reativo e sim dizer que ele tá com início de inflamação, já que ele já tá mais hipoecóico, tá? Então, eu prefiro não usar o termo reatividade. Ok? Excelente semana pra vocês, né? Pós-feriado. E mês que vem temos novidades com relação à gestação. Tô enrolando, né? Era pra ser esse mês, mas ainda não foi. Mas é porque tem uma grande novidade. E lembrar, né, gente, que os e-books agora estão de forma impressa, né? É o mesmo valor do online, mas daí agora vocês podem folhear. E com relação a pâncreas, né? Se alguém tiver alguma coisa, é o volume 5, né? Um grande beijo e a gente se fala.